Vamos lá. Cara, esse vídeo aqui é uma piada total. Especialista da aula sobre o iluminismo. Eu acho que o nosso querido Vilela colocou isso aqui pra tirar uma onda com esse cara, não é possível. Vamos ouvir o especialista aí, Flávio. O grande momento disso é a Revolução Francesa, que ela tá simplesmente lá falando assim, a gente precisa, como os jacobinos diziam, né, enforcar o último rei nas tripas do último padre. Então você vê que eles são meio revolucionários, um pouquinho. Esses não disfarçam muito. E aí vai ter algumas pessoas contra-revolucionárias, aliás, da época do iluminismo, que eu acho que é a pior época intelectual do mundo. Sério? Nossa, só tem bobagem. Iluminismo? Eu acho só bobagem. O iluminismo só tem bobagem. Segundo o especialista aí, Flávio. Cara, se não fosse o iluminismo, cara, imagina quem mandava no mundo na época, nesse século aí, no século 17, 18, eram os reis que tinham poder absoluto e a igreja, em especial nessa época, né, principalmente na França, a igreja católica era quem dominava e tinha o poder, o monopólio, né, era quem mandava. E os iluministas são responsáveis por divulgar a ciência, né? Inclusive tem um livro que esse cara não desconhece, que é a Enciclopédia, que reuniu toda a ciência da época para colocar em um único livro, né? E aí você tem os exemplares da Enciclopédia, que pegou tudo aquilo todo o desenvolvimento científico que existia nessa época do iluminismo, foi colocado lá, né? Por escritores como Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Inclusive, esse cara não sabe o que é o espírito das leis, ele nunca leu, né? Ele não sabe que isso influenciou praticamente o Ocidente inteiro. Ele não sabe que o Voltaire escreveu os elementos da filosofia de Newton, que existia uma ciência ali, né? E, então, assim, o desenvolvimento científico cresceu muito com o iluminismo, ao contrário do que esse cidadão está falando. Vamos lá. Porque a gente aprende exatamente o contrário, né? Que razão, razão sobre as trevas. Eu vou contar só pra terminar. Tá. Tem alguns pensadores, pra mim os únicos bons pensadores eram os caras contrários à Revolução, então. E eles se chamaram de conservadores naquele momento, falando assim, não, vamos conservar aquilo ali que tá lá pra trás. Mesmo estruturas de poder que precisam conservar. Em que época você tá falando? Na época do iluminismo? Não, 1789 é a Revolução Francesa, né? Tá. Um pouquinho... Bom, enfim, mais ou menos ali no século XVIII, né, que a gente tá vendo, começa todo esse movimento iluminista, que eles querem controlar. Bom, toda vez que a gente fala que a gente é contra o iluminismo, ainda mais que essa palavra ela voltou à moda no Brasil, né, recentemente. Todo mundo falando em iluminismo agora. No direito agora, só se... Ele é contra a razão, ou seja, ele é a favor da irracionalidade, né, da não razão. Fala, né, pessoa, o iluminismo vai vencer, não sei mais o quê. Iluminismo são pessoas... Tem um fato curioso a respeito da biografia dos maiores intelectuais, porque assim, eles eram geralmente uns caipirões que vinham do interior da França, chegavam em Paris, chegavam em Lyon, falavam, uau, que lindo, como isso é muito mais maravilhoso do que a minha terrinha, então vamos precisar urbanizar tudo. O iluminismo é um movimento que quer urbanizar o que é rural. Então é ruim urbanizar, né? Esse cara ele quer morar na fazenda, ele queria viver no meio do mato. Tudo certo, é um direito dele. Cada um tem umas coisas. E que quer ter todas as modernidades possíveis. Então, assim, tinha muitas tecnologias bastante interessantes ali, e eles ficam encantados com esse negócio. Quase todos eles eram os caipiras que tinham vindo do interior. O que acontece? Eles começam a falar assim, não, precisamos organizar todos os aspectos da sociedade segundo a razão e segundo a ciência. Lindo isso, né? Tá, só que tem um pequeno problema que as pessoas esquecem. Boa parte do que nos mantém vivos são aspectos não racionais. Te dar um exemplo. Principalmente esse cara, o que mais mantém ele vivo são os aspectos irracionais. É isso que mantém ele vivo. Agora, olha o exemplo que esse cidadão vai dar. Surreal, cara. Surreal. E o Vilela, o Vilela vai pro céu direto. Ele aguenta cada maluco. Exemplo muito simples. Por que você não deve matar a sua avó, que tá, sei lá, com diabetes, perdeu uma perna, sabe, tá lá, sabe, ela fala muito pouco e tal. Me explica racionalmente. Racionalmente? Sem ser porque eu gosto dela? Você entendeu também o problema? Complicou, né? Quer dizer, todo esse negócio assim, tipo, vamos fazer um modelo de gestão... Racionalização. Olha como os termos começam a complicar. Você fala, opa, peraí, já tô entendendo que vai ter mais complicação. Momento de guerra, vamos racionalizar a sociedade, vamos agora dividir a sociedade, transformar uma coisa matemática, sabe? Seu corpo é simplesmente o que um... Meu computador tinha travado aqui, agora vamos voltar aqui ao... Ele estava falando do sistema métrico. Racionalmente, sem ser porque eu gosto dela? Você entendeu também o problema? Complicou, né? Quer dizer, todo esse negócio assim, tipo, vamos fazer um modelo de gestão racional. Tão viciados nessa coisa, que eles começaram a falar, vamos racionalizar, por exemplo, o tempo. Por que o dia precisa ter 24 horas? 24 é um número meio nada a ver, a gente usa o sistema decimal. O dia agora vai ter 20 horas.
O dia agora vai ter 20 horas de 100 minutos, e cada minuto com 100 Quer dizer, ele está dizendo que o dia tem 24 horas, não tem nada a ver. É um gênio, cara. Vamos lá. segundos. Pô, racionalizamos, ficou extremamente racional. Por que o iluminismo, que é bem francês, sabe, começou a ter uma briga com os empiristas, que eram britânicos, sabe, uma coisa, filosofia continental versus filosofia insular? Porque os empíricos vão falar assim, tá, tudo bem, esse negócio de 24 horas, 24 é um número meio esquisito, um minuto de 60 segundos também é meio esquisito, só que, cara, isso é consolidado pelo tempo, eu tô usando esse negócio aqui há muito tempo, então eu prefiro experiência do que a sua razão. Tá. Eu prefiro isso. Quando Napoleão tenta invadir a Inglaterra, aí que a briga fica tensa mesmo, Eu não sei de onde que esse cara... qual que foi sempre o argumento da Inglaterra, que eles usam até hoje, americanos até hoje? Qual? É falar, eu não uso o sistema métrico e Eu não sei de onde que esse cara tirou que havia uma briga dos empiristas com o iluminismo e tal. Pelo contrário, né? Foi se adotado, inclusive, muito da ciência dos britânicos, no caso do Newton, né, que era o maior gênio ali daquela época ali. E eu não sei de onde que esse cara tá tirando isso, cara. Né? Realmente é surreal, né? Que ele fale que os iluministas eram contrários à experiência. Não, nunca foram. Nunca foram contrários à experiência. Né? Inclusive, você ser racional, utilizar a razão, você tem que utilizar a experiência. Mas vamos lá. eu vou continuar não usando essa porra. E aí vira um grito de liberdade. Por isso que o americano, assim, quando você vai falar assim, vamos falar pros americanos usarem sistema métrico, não sei mais o quê. Quando ele tira a sarro do sistema métrico que a gente usa, não é porque ele é irracional, não sei mais o quê. É porque ele tem 3 séculos de história. Fala assim, quem usa um sistema irracional, supostamente, foi quem lutou pela liberdade. E eu gosto disso, eu vou continuar usando o sistema que lutou pela liberdade. O sistema métrico veio muito depois, né, que padronizou, virou um sistema internacional. Isso foi padronizado muito depois dos iluministas, muito depois do século XVIII. Mas, enfim, Você vai ver todas as medidas... Não é uma decisão racional, é isso que você está dizendo? Não é uma decisão racional, é uma decisão histórica, uma decisão sentimental, é uma decisão de prática. Como que eu posso... não é decisão sentimental, é uma decisão racional, né? Agora, esse cara prefere pensar irracionalmente. Aí, se for essa filosofia dele, eu até entendo. Posso explicar racionalmente que um dia de 24 horas é melhor que um dia de 20 horas? Não tenho como. É simplesmente uma questão sentimental. Porque como que eu posso explicar, por exemplo, assim, olha, sei lá, minha posição política, eu sou um conservador, não sei mais o quê, então eu deveria matar todos os esquerdistas, né? Não deveria ser assim. Se você for ver pela razão pura, fica até complicado esse argumento, mas você tem que falar, não, peraí, você tem uma empatia na sociedade, você tem sentimentos ligados, você tem tudo isso. Bom, você pode reparar, como todas as medidas britânicas, anglo-saxanas, né, digamos assim, elas são medidas mais naturais. Braça. Cara, tenta usar os iluministas, eles pregavam você utilizar a razão. Você matar alguém, você não está utilizando a razão. Você está sendo irracional. Então é que eles eram contrários às guerras, não a favor das guerras. Vamos lá. O futebol americano, tenta colocar o sistema métrico lá, você vai ver que você vai zoar todo coreto. Porque a jarda é justamente aquele negócio que você dá 2 passos. A jarda é isso? A milha que eles usam, eu não lembro agora de cabeça, mas existe uma explicação. É baseado no corpo. Baseado em corpo, baseado assim, movimento. então assim, é uma coisa pra você usar na natureza. Entendi. O sistema métrico é maravilhoso? É maravilhoso, eu adoro, eu não consigo usar aquele também sistema não, que eles usam de jeito entendi. nenhum. Só que assim, você vê, nós estamos acostumados com isso. Não dá pra você simplesmente chegar e começar a empolhar outras coisas. O ano, 365 dias por ano, não, agora o ano vai ter 300 dias mesmo. Eu acho que o Vilela colocou especialista da aula sobre iluminismo. É irônico, só pode ser ironia, cara. Cara, esse calendário, ele ficou, acho que 12 anos, e foi usado. Tanto que tem o do 18 Brumário, do Napoleão Bonaparte, né, o livro do Karl Marx, que é o golpe do Napoleão é no dia 18 Brumário, né, que é o mês pluvial, o mês... Você fala assim, puta, mas quer dizer, o cara, racionalmente, ele quer controlar aspectos da sociedade que são incontroláveis. Fazendo só um último parênteses, eu não quero citar o nome de ninguém, mas assim, os iluministas de hoje, sabe, essas pessoas que estão pregando iluminismo, se preparar lá no Congresso, lá em outros órgãos de Brasília, eles estão o tempo todo falando assim, olha, nós precisamos controlar as fake news, né? Precisamos. Então o negócio é o seguinte, nós precisamos ter um backup das suas mensagens do Zap, nós precisamos saber que grupo que você tá no Zap, nós precisamos ver as suas conversas privadas no Zap, que é pra saber se você teve a intenção de... Esse cara não convivia na época, né? E também não estudou o século XVIII, ele não sabe o que ele tá falando, ele tá falando um monte de bobagem, cara. No século XVIII, se esse cara tivesse comentado essas coisas, ele já teria ido pra Bastilha há muito tempo, né? O governo da época que controlava era um governo ditatorial, era um governo absolutista, que esse cara não sabe o que é. Por isso que ele sai falando um monte de besteira aí.
divulgar uma notícia que seja fake. Nossa. Se eu sou a favor de iluministas, sim ou não, não sou. Eu não sou. Eu acho que falo assim, não, deixa as pessoas com liberdade, sabe? Eu acredito no meu trabalho de convencer as pessoas, de falar assim, olha, eu tenho uma ideia aqui que possa ser interessante pra você. Talvez você se convença com os meus argumentos, talvez não. Mas eu não curto esse controle. Então todo esse papo, ciência, razão, como os caras eram os caras abandonaram a religião, né? Aí o mundo ficou lindo. Cara... Ele é contrário à ciência e à racionalização. Ou seja, ele é a favor da barbárie, ele é a favor da não racionalização de nada. Ele é contrário ao pensamento. Foi o século do genocídio. Primeiro genocídio a superar 1 milhão de mortes no mundo, Napoleão. Foi isso aí. É você excluir da sociedade quem não cai nos seus ditames. Paramos por aqui. Chega por hoje.